A ortodontia ela é uma especialidade da odontologia que corrige o mau posicionamento dos dentes. Mas ela não corrige só dente torto. Ela vai atuar também no sistema mastigatório, na deglutição, na fala. Então ela atua, além de atuar em dente, em toda uma parte funcional também. Bom, a melhor idade para você procurar um ortodontista, na verdade não existe uma idade correta para você procurar um ortodontista. Existe, na verdade, um momento oportuno para o paciente. Mas se a gente for falar para uma mãe, olha, qual que é a melhor idade para a senhora estar trazendo o seu filho, é sempre quando começa a troca da dentição. Então, quando o seu filho começa a perder os dentinhos de leite, começa a nascer os dentinhos permanentes, essa é a melhor idade. Não quer dizer que nesse momento o ortodontista vá atuar. Ele vai começar a colocar um aparelho, ele vai fazer algum procedimento. Mas nesse momento a gente vai estar fazendo um diagnóstico para ver se é o momento da gente começar ou se não, vamos esperar, vamos estar fazendo uma consulta, um acompanhamento a cada 5, 6 meses para estar avaliando. Então, por que a gente fala que nessa idade que gira em torno de 6 a 7 anos, tem criança que começa com 5, mas é mais ou menos nessa idade? Porque algumas maloclusões, como uma mordida aberta, uma mordida cruzada, uma classe 3 muito severa, que é aquele paciente que tem um queixinho para frente, essas maloclusões a gente precisa do crescimento do paciente para conseguir atuar com aparelhos ortopédicos, mas a gente precisa do crescimento do paciente. Claro que aí vai depender se o paciente de 6 anos vai ter maturidade para estar usando um aparelho móvel durante 16 ou 20 horas diárias, o que é muito tempo, né? Mas é importante a gente estar conversando com os pais, explicando tudo isso, até o pai vai poder ajudar a gente a falar se o filho dele tem condições de estar usando esse aparelho ou não. Se o paciente vem no consultório e a gente faz um diagnóstico, mas que não tem necessidade de a gente iniciar o tratamento agora, a gente vai acompanhando. Às vezes a gente espera uma dentição permanente completa, que geralmente por volta dos 12, 13 anos. Às vezes com os 10 anos a criança já está mais madura, já está mais consciente, até porque muitas vezes nessa idade o dentinho torto já começou a interferir na vida social dele. Porque na escola, aí já tem, ai mãe, porque eu sou dentuço, ai, porque o meu amiguinho falou que o meu dente é errado, ou porque nessa idade muitas crianças já usam o aparelho na escola. Então aí às vezes não é nem a mãe que vem nos procurar, é a própria criança que pede para o pai ou para a mãe estar trazendo no consultório. E fora isso, hoje a gente tem no consultório muitos adultos. Então, da gente falar, não, tem que ser com 6 ou 7 anos, a gente acaba inibindo ainda mais esses adultos a estarem procurando um tratamento ortodôntico. No consultório hoje, como cresceu muito a gama de aparelhos fixos para adulto, e o adulto ainda tem uma resistência a estar colocando o aparelho fixo, né? Ai, mas isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Mas não, hoje a gente tem aparelhos estéticos fantásticos. A gente tem a ortodontia lingual, que ela é inteiramente invisível. A gente tem placas invisíveis que fazem pequenas movimentações. Então, hoje no consultório, assim, se for falar uma idade ideal, seria a criança que está começando, que é um tratamento mais fácil, é um tratamento melhor para a criança. Agora, eu acho que a gente não tem idade para estar colocando o aparelho. Eu acho que dos 6 aos 60, aos 70, a gente tem que estar
buscando sim, até pelo fato da gente não estar trabalhando só a parte estética, a gente está trabalhando toda uma parte funcional, que no adulto ela já interfere como dores musculares, dor na TM, problema periodontal, tudo isso que o adulto acaba vindo com essa reclamação para o consultório. Olha, os dois aparelhos, tanto o aparelho móvel quanto o aparelho fixo, eles são aparelhos excelentes, desde que bem indicados, né? Não adianta eu colocar um aparelho ortopédico, que é um aparelho móvel, em um adulto que não tenha mais crescimento, né? Mas desde que bem indicados, os dois aparelhos são ótimos. A grande diferença desses dois aparelhos em relação ao uso é que o aparelho móvel, eu dependo 100% da colaboração do paciente, né? Então, o paciente tem que usar esse aparelho de 16 a 20 horas por dia. Ele não pode perder esse aparelho, contando que é uma criança, às vezes de 6, 7, 8 anos que está usando. Quebrar o aparelho, ele tem que dormir com esse aparelho. Então, o aparelho móvel eu dependo muito da colaboração do paciente. Já o aparelho fixo, ele é um tratamento muito mais previsível, porque o paciente vem no meu consultório, eu faço a instalação do aparelho, monto tudo certinho. Qual que é o cuidado que ele vai ter que ter? De chegar na próxima consulta com o aparelho inteiro, né? Não pode quebrar o aparelho, não pode soltar bracket, tirar fio, nada disso. E a higienização, que muitas vezes pega, porque essa fase de 12, 13 anos é complicada, e a mãe chega no consultório, porque doutora, meu filho não escova, não sei o quê, blá. E não tem o que fazer, é idade, é tudo a mesma coisa. Então a gente explica sempre para os pais, a gente faz a limpeza no consultório, a gente ajuda. Então, são dois aparelhos ótimos, com funções completamente distintas. Um aparelho não substitui o outro, um aparelho complementa o outro. Muitas vezes a criança que usa o aparelho móvel na dentição mista, que é quando tem o dentinho de leite e o dentinho permanente junto, ela vai ter que usar o aparelho fixo numa dentição permanente. Aí os pais questionam: poxa, doutora, ficou tanto tempo de aparelho móvel para ter que usar o aparelho fixo? Mas o aparelho móvel, ele não está tão preocupado em alinhar e nivelar a dente. A gente está arrumando base óssea, encaixando uma mordidinha na outra. O aparelho fixo, a gente vai dar um retoque final, um alinhamento, um nivelamento, tudo certinho. Então, são dois aparelhos completamente diferentes, que desde que bem indicados, funcionam otimamente bem. Então, quando você tem um problema ortodôntico e por algum motivo você não coloca o aparelho, é o que acontece muito com os adultos que chegam no consultório hoje. Ou porque eles não tiveram condições de estar colocando aparelho na infância, até porque era uma coisa, não era tão acessível que nem é hoje, era uma coisa muito mais difícil de você ter esse tratamento. Esses pacientes chegam no consultório com o quê? Primeiro, com dores musculares, dor de ATM, problema periodontal, porque dente torto dificulta a higienização, né? Fica mais difícil de você escovar, ter um dente em cima do outro, com perda óssea, por causa de trauma, de oclusão, de mastigação. Cada dente tem sua função. De repente, numa mordida cruzada, que é uma mordida errada, um dentinho está aguentando uma carga lá a vida inteira que não era para ele estar aguentando essa carga, era para outro dente. Então, perda óssea, dores, problemas periodontais. E na criança, isso daí é menor, né? Esses problemas são menores. Na criança, o que dificulta mais? A higienização, né? E hoje em dia, o problema social é muito complicado. Talvez nem tanto com os adultos, mas na adolescência. Então, você não está corrigindo esse dentinho torto, não está corrigindo
esse problema no teu filho, ele pode acarretar alguma coisa no futuro, sim, socialmente a criança. Agora, problemas piores são, além de muitas vezes atrapalhar na fala, na própria mastigação, na deglutição. Então, dente desalinhado, dente torto, ele acarreta assim vários problemas, não só estéticos, como funcionais também.